Vamos lá, continuando a redação. Com o avanço do processo de impeachment, o que se pode esperar da economia até o fim do ano? Boa pergunta, né? Especialistas entendem que a continuidade do processo de impeachment deve ocasionar um alívio temporário na situação econômica e política do país e aquecer o mercado de trabalho. Olhe bem, temporário, isso pode subir, pode cair, pode ficar nessa balança. Para analisar esse panorama, nós conversaremos com o advogado especializado em Direito do Trabalho, Michel Coutinho. Michel, boa noite, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Barroso. Sempre prazer estar aqui. Muito boa a sua presença morena aqui. Presença morena é igual aquela música do Caetano, né? Sim. Você conhece, né? Muito boa. Mas é isso, olha, essa balança, né? Esse vai e vem da economia. E o que todo mundo está preocupado é se o mercado de trabalho pode realmente melhorar ou se ainda não há uma luz no fim do túnel, que não seja a luz do trem vindo em sentido contrário, né? Se já é uma luz no fim do túnel, no sentido de uma ideia de melhoria. Bom, Barroso, essa expectativa do mercado, ela tem uma razão de existir, né? Essa razão de existir, ela tanto no campo político quanto no próprio campo da perspectiva de formação de uma equipe de gestão econômica mais voltada para equilibrar a gestão da macroeconomia no nosso mercado. A questão A gente tem aí o anúncio de Henrique Meirelles como futuro ministro da Fazenda. É um suposto governo. Exatamente, nós estamos trabalhando no presente seria momento. até um nome, só para noticiar para as pessoas, seria um nome que o Lula desejaria ter na Fazenda. Né? Nós estamos trabalhando no presente momento com conjecturas a respeito do que pode vir a ser um provável governo do Michel Temer. Até porque ele, dizendo não querer atrapalhar o processo de impeachment, não tem manifestado publicamente a respeito do que vai fazer. Mas ele já tem sinalizado nesse sentido. Tanto que a matéria que nós vimos antes do intervalo já demonstrou que ele tem feito reuniões periódicas, por exemplo, com o Henrique Meirelles, que você mencionou. E o Henrique Meirelles, ele é tido como um bom nome no mercado no que diz respeito à gestão da política econômica. Haja vista na época que ele foi presidente do Banco do Brasil, na gestão Fernando Henrique Cardoso. E foi também na gestão do Lula. Exatamente. Ele ficou com o Lula, acho que 8 anos. E aí, tido esse cenário de perspectiva da formação... Ele pula de coxinha para petralha, usando esse termo aí, que está aí na praça, né? Mas aí, voltando ao raciocínio, Barroso, tido essa expectativa a respeito da formação da equipe, que provavelmente comporá um governo Michel Temer, e aí nós temos que esclarecer que o processo de impeachment não se concluirá na próxima semana, quando haverá a votação. Caso a presidente Dilma seja afastada, será até 180 dias, até a decisão final. 6 meses. Até a decisão final do Senado. Então, é uma decisão transitória. Então, o governo Michel Temer, provavelmente ele durará pelo menos desse período de afastamento da presidente Dilma, e daí a incerteza de que no fim do ano pode se manter esse quadro de restabelecimento da economia com uma eventual equipe do Michel Temer, ou se voltará esse momento de incertezas que atualmente paira sobre o governo Dilma. Mas em relação ao mercado de trabalho, você acha que com esses indicativos já dá para falar que o mercado pode se recuperar? Só por si não, né, Barroso? É necessário restabelecer políticas claras, né, a respeito do que diz na gestão do negócio da macroeconomia. É preciso voltar a se trabalhar na perspectiva de reformar a legislação trabalhista, de reformar a legislação tributária, para que as empresas voltem a ter um cenário de possibilidade de investimento de negócio. Hoje, por exemplo, a taxa de juros que nós estamos trabalhando, um percentual altíssimo. Então, a possibilidade é de que até a partir do meio do ano, esse percentual da taxa de juros Selic venha a cair. Mas é um percentual pornográfico, né? Ele é indecoroso. Então, em 14,25%. 25% pornografia. Ele é indecoroso, ele assusta qualquer tipo de investimento. E mais do que isso,
ele estimula o tipo de investimento especulativo, já aquele que não trata da questão da geração de emprego propriamente dito. As pessoas colocam o dinheiro no mercado financeiro e não colocam na produção, né? Exatamente. Então é necessário que o governo volte os olhos para a inversão desses valores, para que o tipo de investimento seja aquele capaz de gerar emprego e gerar a circulação de capital dentro da sociedade. Aí sim nós vamos ter a retomada da geração de empregos, que hoje continua no estado crescente, né? Nós já estamos nos aproximando de um índice de 11 milhões de desempregados, é um número assustador, né? E é necessário também restabelecer a segurança para que o gestor, o empresário, volte a tratar do seu negócio de forma tranquila e de longo prazo. Michel, nós estamos falando aqui ao vivo, esse programa é ao vivo, como você sabe, mas é bom informar para as pessoas, 19 horas aqui, 13 minutos ou 12 minutos, não é hora oficial de Brasília, é a hora aqui do meu relógio, mas aqui a gente já está vendo aí alguns indicativos da economia, né? Alguns indicativos que são políticos, por exemplo, a queda do dólar, uma melhoria aí pequena aí das bolsas de valores, e a gente teve até um indicativo que interessante, que a inflação está caindo. Isso não tem nada a ver com perspectiva de novo governo. É um processo que já vem aí 2, 3 meses. A projeção do Focus, né, do Instituto Focus, do Banco Central, o Instituto que trabalha junto com o Banco Central, é de uma inflação de 6,98%. Para quem tinha até 11, 12, é uma queda. Embora seja inflação oficial. Não sei se no supermercado está caindo. Mas isso aí pode dar um indicativo para ajudar o emprego? É preciso tratarmos essa perspectiva de inflação de uma forma mais adequada, Barroso, porque ela está relacionada mais diretamente com a queda da demanda e não necessariamente com uma estabilização de mercado. Sim. Né? Então desemprego, falta de dinheiro, ninguém está consumindo, né? Então isso sim gera assim, um decréscimo de preço, não é questão de estabilidade de mercado. O mercado continua muito incerto, é lógico que alguns insumos, como por exemplo fornecimento de energia, já há algum tempo tem mantido o seu preço num patamar aceitável, mas há a tendência, porque ainda os investimentos no setor energético não foram concluídos, há a tendência, por exemplo, se a economia voltar a crescer, se a indústria voltar a ter um boom de demanda por energia, há uma possibilidade de aumento também na tarifa de energia. A questão também do frete, da logística. Hoje ainda o nosso governo não tratou da questão da infraestrutura de uma forma você acha que... Mas tudo isso, Barroso, ela impacta na questão da inflação. E se impacta, hoje se a gente está vendo esse decréscimo, é porque a questão da demanda diminuiu, não a questão da estabilidade de mercado. E se não tem a estabilidade, a gente não pode afirmar de uma forma mais clara se essa tendência que hoje você falou, ela se manterá no futuro. Mas então no frigir dos ovos, a gente está aí, como você disse, com quase 11 milhões de desempregados. Exato. Não são todos os desempregados desse período da Dilma, não, porque já havia um desemprego de 6, 7%. São dados do CAGED absoluto. Sim, o desemprego no Brasil aqui, mesmo na época do Lula, era 6%, 5%. Isso. Então, vamos supor que houve um acréscimo aí de 5 milhões de desempregados. Dos 6, foi para 11. No frigir dos ovos, aí a gente ainda não tem um indicativo que isso possa melhorar a curto prazo. Não, essa questão de retomada de oferta de emprego, ela não é de curto prazo. Ela precisa ser uma política, por exemplo, de médio e longo prazo. No curto prazo, nós verificamos isso muito na questão do final de ano, quando o comércio tem uma demanda maior por empregados temporários. Você verifica ali, sim, só para ilustrar, que essa questão de demanda temporária pode influenciar no número de empregos, mas ela é de curto prazo, não é aquele emprego consistente. Fôlego curto, né? É o fôlego curto. Não é uma oferta de emprego consistente, no qual o trabalhador vai ter a perspectiva futura
para voltar a ter uma estabilidade, aí sim, voltar a investir seus recursos próprios em outros bens e serviços existentes. Michel, agradeço novamente a sua presença aqui. Boa noite. Boa noite, Barroso. Até outra semana. E o Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.